As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 3h05. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Visani. Olá, boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, mais um dia de sol no verão da capital paraibana. Eu sou Carla Visani e fico com você até às 5 horas com informação, análise e boa conversa. Sua participação é fundamental, hein? Fala comigo pelo WhatsApp 981324088 e eu aproveito para te lembrar que você também acompanha o CBN Cotidiano ao vivo e com imagens no site cbnparaíba.com.br e no nosso canal no YouTube. Mas antes das notícias locais, a notícia do dia, ou será que alguém está falando de outra coisa que não sejam as 3 indicações ao Oscar do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, hein? Assunto para nossa colunista Mariara Araújo. Hoje é dia de sessão de cinema e também é dia de celebrar o Brasil no Oscar. Sim, o brasileiríssimo filme Ainda Estou Aqui acaba de ser indicado em 3 categorias. Melhor filme internacional e a nossa queridíssima Fernanda Torres, indicada ao Oscar de melhor atriz. Será que a gente leva? Vamos falar sobre isso já já. Ai, vamos já entrar no clima da torcida. Bora de trilha sonora de Ainda Estou Aqui. Erasmo Carlos, é preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta, quanta coisa aconteceu. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre o que representam essas indicações para o cinema nacional, nossas chances, cinema paraibano, a visibilidade para o Brasil e a importância do filme para a democracia. Mas, como nem tudo é festa e arte, essa quinta começou violenta aqui em João Pessoa e a gente, claro, traz as informações sobre 2 assassinatos, um de um homem no bairro do Cristo, que aliás vive dias de muita violência, e outro de um adolescente em Cruz das Armas. Uma terceira pessoa ficou ferida e um suspeito dos crimes no Cristo foi preso. Como são tratados os nossos idosos? É uma pergunta que nos fizemos a partir de uma denúncia de violência sofrida por um casal de idosos em Cabedelo. O casal foi espancado pela filha e pelo neto. Na Paraíba, o número de casos dessa natureza cresceu 30% em um ano. Maiara Medeiros, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Uma situação muito triste, muito preocupante, né? E um desafio ainda social, digamos assim. Porque só no ano passado aqui na Paraíba foi registrada uma média diária de 25 denúncias por dia, né, no caso a média diária, o que representa aí aproximadamente uma denúncia por hora. Esses dados são do painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e em 2023 foram 7.089 denúncias, por isso que representa aí um aumento de 30% dos casos de violência contra a pessoa idosa de um ano para o outro, que é muito preocupante. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Conversamos com especialistas, né, com pessoas que lidam diariamente com essas denúncias, né, que fiscalizam também os espaços de longa permanência para idosos aqui na Paraíba, de onde também muitas vezes vem algumas irregularidades, e a gente fala daqui a pouco sobre esse assunto. Combinado. De volta à natureza, a gente acompanha a saga de uma tartaruga marinha que passou por reabilitação e a história tem, sim, final feliz. E hoje ainda tem a coluna de gastronomia com o chefe Aurélio, que criou um cardápio de sabores que nos transportam a São Paulo. A trilha sonora é com a Adoniran Barbosa, Samba do Ernesto. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não somos tabu.
São 3h10 e o CBN Cotidiano está no ar. Dia encontremos com o Ernesto que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. CBN, a rádio que toca notícia. Giro de notícias. 3h11. Nesta semana, a violência tem ganhado destaque. No bairro do Cristo, por exemplo, foram registrados pelo menos 5 homicídios nos últimos dias. O caso mais recente ocorreu no fim da manhã e a repórter Karine Tenório esteve no local do crime. A gente vai ouvir agora a delegada que está falando com a imprensa, a delegada Flávia Assad. Estamos nesse decorrer dessas investigações preliminares, as outras vítimas foram socorridas para o hospital, então vai ser feito esse levantamento e de posse então das informações é que serão ou não estabelecidos links, vínculos entre esses crimes, mas eles foram na mesma localidade. Delegada, sabe dizer como foi que aconteceu esse crime? Nós tivemos informações sobre esse veículo na outra situação, no outro fato. É isso que eu acabei de dizer. Agora vão ser feitos levantamentos para ver se repetiu esse modus operandi, os instrumentos, o meio de locomoção. Então, ninguém comentou nada, como foi, se foram 2 homens numa moto, como o pessoal geralmente costuma falar, carro. As vítimas foram socorridas. Nesse local ainda não chegou nenhuma informação nesse sentido. Ele tinha algum envolvimento com o mundo do crime? A gente teve a identificação dele agora, então o próximo passo é fazer todo o levantamento sobre o histórico dessa vítima e aí sim obter essas informações nesse sentido. A gente finaliza aqui a investigação preliminar. Todas essas outras informações sobre esses links dos fatos vai fazer parte da investigação de segmento. Então é posterior a esse momento aqui. Ele foi identificado como Leandro Nogueira da Silva, de 34 anos. Eu confirmei com o perito que acompanhou essa ocorrência, ele foi atingido por 4 disparos de arma de fogo. Esses tiros, claro, foram ferimentos fatais que não permitiram que a vítima viesse a sobreviver. Eu conversei com alguns moradores aqui da localidade que disseram que o Leandro era uma pessoa que vivia aqui, ele era bem conhecido na comunidade, ele tinha problemas com o uso de bebida alcoólica, isso foi o que a comunidade me relatou. A polícia ainda não tem esse levantamento, mas ninguém comentou se ele tinha ou não envolvimento com alguma facção criminosa que atua aqui no bairro do Cristo. Mas como a delegada adiantou, outros crimes aconteceram aqui no bairro do Cristo hoje. A gente não sabe se esses outros crimes têm relação com esse assassinato registrado aqui na comunidade Bela Vista, mas tem outros crimes também que estão sendo registrados há alguns dias aqui na comunidade. Então tem sido dias bem violentos aqui no bairro do Cristo e a gente segue acompanhando isso com muita preocupação. Volto com você. Obrigada, Karine Tenório. Quem também falou com a gente sobre essa sequência de assassinatos no bairro do Cristo foi o comandante dessa região da cidade, o coronel Flávio Santos. Ele comentou a prisão de um dos suspeitos desses crimes. Guarnições da Polícia Militar do 5º e do 1º Batalhão conseguiram prender um suspeito de envolvimento em 2 homicídios ocorridos na manhã de hoje, um no bairro do Cristo e outro no bairro de Cruz das Armas. Esse mesmo indivíduo também é suspeito de ter cometido uma tentativa de homicídio também no bairro do Cristo, no loteamento Boa Esperança. Fontes cujas identidades devem ser preservadas para não comprometer a investigação, além da mãe de uma das vítimas, reconheceram o indivíduo como autor de um dos homicídios. Portanto, eles foram conduzidos até a central de flagrantes, onde todas as evidências encontradas foram apresentadas à autoridade policial para que sejam tomadas as medidas pertinentes ao caso. Aliás, os indícios apontam para que ele também seja o autor dos 2 homicídios ocorridos no último dia 16, também no bairro do Cristo. Então, dessa maneira, é uma resposta das forças de segurança em relação a essa onda de violência que vem acontecendo no bairro do Cristo nos últimos dias.
E ainda em João Pessoa teve mais violência, tá? Um crime registrado antes das 9 horas da manhã no bairro de Cruz das Armas. Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros. Ele chegou a ser levado para a UPA do bairro, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos do crime. 3 horas e 15 minutos. E a gente fala agora sobre violência contra a pessoa idosa. Na semana passada, um triste caso envolvendo 2 idosos que estavam sendo espancados pela filha e pelo neto foi denunciado à polícia em Cabedelo. A situação teria sido motivada por disputas financeiras. Um cenário preocupante e mais comum do que se imagina. Só no ano passado, a cada hora, um idoso sofreu violência na Paraíba. Violência essa que, na maioria das vezes, acontece dentro de casa. Maiara Medeiros, boa tarde para você. É isso, Carla. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo, né, e nos assistindo também no cbnparaíba.com.br. Carla, só no ano passado, né, a gente deu uma investigada nesses dados e aí constatamos que só no ano passado aqui na Paraíba foi registrado aqueles que colocam em risco a vida ou a saúde do idoso através de condições que são consideradas degradantes ou privação de alimentos e cuidados, representa quase 62% desses casos, dessas denúncias, né? Muitas dessas denúncias, inclusive, chegam através da ouvidoria do Ministério Público da Paraíba. E aí a gente conversou com uma pessoa idosa, né, de 69 anos, Maria Conceição de Souza, ela é aposentada. E mesmo com a idade avançada e apresentando limitações físicas, ela cuidou da mãe de 90 anos durante um bom tempo, né, durante alguns anos. Só as duas ali dentro de uma casa, sem a ajuda de ninguém. E aí Maria considerou a situação um tipo de violência porque ela se sentiu negligenciada pelos filhos e netos, porque foi uma situação que se estendeu durante muitos anos e eram 2 pessoas de idade ali vivendo dentro de uma casa com inúmeras limitações físicas, né? E aí ela deu esse relato para a gente. Tem filhas, tem outras filhas, tem 19 netos, tem 30 e poucos bisnetos. E assim, eu precisava de ajuda e não conseguia. Tudo era para mim fazer ou eu pagar alguém para me ajudar. Saí de lá, pago aluguel e moro sozinha. Pois é, esse relato, esse curto relato dela, traz um pouco, né, dessa questão da invisibilidade que esse grupo, que essas pessoas sentem ali no dia a dia de diferentes formas, né? Existe sim a violência física, a psicológica, a financeira, a violência sexual, também existem denúncias sobre essa questão, mas a negligência também acaba sendo um tipo de violência, é uma situação que se torna cada vez mais comum, né? Então, cada uma dessas formas de violência pode ter sim consequências graves, tanto para a saúde e o bem-estar da pessoa idosa, o que afeta aí qualidade de vida, dignidade e, obviamente, o direito à segurança, né? E aí, como eu disse, essas denúncias, muitas delas chegam através da ouvidoria do Ministério Público da Paraíba e nós conversamos com o promotor de justiça, Eduardo Cavalcante, e ele fala justamente sobre elas. Essas denúncias elas podem chegar de várias formas. Dentre elas, pela ouvidoria do Ministério Público, que você consegue entrar pelo site, ou também você pode conseguir fazer essa denúncia pessoalmente no local da promotoria. Quando a gente recebe essas denúncias, a gente instaura procedimentos e verifica, diante do caso concreto, qual medida pode ser tomada, né? Às vezes uma medida protetiva, o ajuizamento de uma ação criminal, podemos pedir uma substituição de curatela quando verifica que o idoso está sendo vítima de violência por seu curador, faz reuniões para encaminhar a pessoa idosa para os filhos, quando necessita de algum cuidado. Pois é, e essa violência, né, acontece na maioria das vezes dentro de casa. Essas denúncias comprovam isso, né, que muitos desses casos acontecem dentro de casa e aí fica cada vez mais complicado, né, que essas denúncias cheguem de fato às autoridades e muitas delas, quando chegam, partem dos próprios idosos, né? O procurador chegou a falar isso, que muitas vezes os próprios idosos conseguem de alguma forma reconhecer a situação de abuso em que eles estão vivendo e conseguem fazer a denúncia, né? Então, eles são resgatados desses locais, dessas casas, para recomeçarem
na casa de um outro familiar, né? Eles são levados para outro local. Só que aí muitas vezes não tem essa opção da casa de um outro familiar. Então, nesses casos, o Estado deve se responsabilizar e esses idosos são encaminhados para locais, né, para casas de longa permanência. Um filho, um parente próximo, às vezes pratica esses atos de violência contra a pessoa idosa. E aí, nesses casos, o principal objetivo é encontrar um lar acolhedor para esse idoso na família extensa, né? Ou em algum conhecido. Quando não é possível de jeito nenhum encontrar um parente, quando não é possível encontrar alguém que se disponha a efetuar esses cuidados, aí a alternativa pode ser enviar o idoso para um abrigo, né? Uma instituição de longa permanência, que deve ser a última tentativa, né? O principal é buscar alguém próximo que possa auxiliar o idoso a recuperar, de certa forma, sua autonomia e conseguir viver com dignidade. Pois é, na Paraíba, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa é responsável também por fiscalizar as instituições de longa permanência para idosos, de onde partem também muitas irregularidades. E aí a gente conversou com Vera Lúcia, ela é presidente do Conselho. Infelizmente, muitas irregularidades são encontradas, né? O idoso é uma pessoa muito discriminada. Infelizmente, antigamente o idoso não ia à delegacia. Quem sempre denunciava eram os vizinhos, parentes, né, que via, parentes que quando ia visitar encontrava assim, sinais de violência, de tudo. Então a delegacia ela guardava o sigilo e partia para a investigação. Constatando a veracidade, então seria tomado as providências cabíveis. Pois é, muito triste, né? Muita covardia, inclusive. Muitas dessas denúncias que a própria Vera Lúcia, né, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, aqui da Paraíba, falou que muitas delas partem dos próprios idosos, mas aí a maioria dos maus-tratos, como acontece dentro de casa, muitas vezes essa denúncia pode chegar tarde demais ou, de fato, nunca chegar. Por isso que ali um vizinho ou um outro familiar que desconfie de algo, né, perceba que tem algo estranho acontecendo, precisa ser esse suporte e denunciar no 153 da Guarda Civil Metropolitana ou no 3213-6123, 3213-6123. É importante que essa denúncia chegue, né? E aí eu conversando com Maria Conceição, né, que ainda bem, ela nunca chegou a sofrer nenhum tipo de violência física e tudo mais, mas ela estava falando sobre a questão da negligência, de sentir que está sendo negligenciada de alguma forma, algo que aconteceu com a mãe dela também, de 90 anos de idade. Ela deixou uma mensagem importante sobre isso, né? Perguntei a ela como é que ela se sente enquanto pessoa idosa na sociedade, como ela sente que o idoso é tratado atualmente. Ela falou justamente sobre a questão da invisibilidade, né? O quanto o idoso é tratado como invisível. A invisibilidade é assim. Isso vai para dentro da família e fora da família. Eu tenho filha com 51 anos, tenho filha com 48, tem várias, né? E não só eu, como as minhas irmãs. Mas, assim, não tive ajuda. E ainda levar, às vezes, assim, como eu fui, eu me senti muito... Chega um que nunca fez nada e ainda dizer, mãe, a senhora ganha muito pouco para sustentar vagabundo. Pois é, né? A gente sente na voz dela a tristeza, né? A angústia disso que ela está vivendo, né, Carla? Pois é, Maiara. Eu estava aqui pensando exatamente em como o idoso é encarado na nossa sociedade. E é uma coisa cultural nossa, porque existem outros lugares, em outros países, outras culturas, que as pessoas idosas elas são valorizadas. Elas são consideradas pessoas sábias, porque têm mais experiência de vida, porque têm como aconselhar. São pessoas que são ouvidas, né, para as decisões da família, são levadas em consideração para essas decisões importantes, né, para o andamento
funcionamento da família e da sociedade em geral. Mas a nossa sociedade não valoriza o idoso. O idoso é visto como aquela pessoa que não é mais útil à sociedade, que é uma ignorância tremenda. Gigantesca. Né? E aí a gente chega nos extremos, porque tem essa visão, e aí tem os extremos de até serem maltratados, de passarem necessidades depois de uma vida de trabalho, de suporte aos outros, se veem passando necessidades básicas, tendo maus tratos psicológicos e muitas vezes físicos. Não é à toa esse número aí de denúncias, de casos. Esses são os notificados, né? Imagina e ainda tem quantos tudo que idosos acontece hoje... a portas fechadas. Exatamente. E a gente não fica sabendo. Então, é muito triste. Pois Carla, você falou dessa questão das portas fechadas, né? Que a Vera Lúcia, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, ela falou, né, que a maioria acontece dentro de casa, que é muito difícil, às vezes, que a denúncia chegue justamente por causa disso, porque ela precisa partir do próprio idoso, que já está em situação de vulnerabilidade, que não consegue fazer isso, nem como fazer, né, nem sabe os meios para fazer isso. E muitas vezes, né, a gente escuta, enfim, algum vizinho, algum idoso que mora na nossa rua, a gente percebe, de algum modo, não, ele nunca sai de casa, a gente nunca vê ele na porta de casa, a gente nunca percebe ele saindo de casa. Isso já é algo para ficar atento. Para se desconfiar, né? Para se desconfiar, porque, de fato, existem as situações de limitações físicas e tudo mais. Pessoas acamadas, inclusive. Acamadas, mas você não vê um banho de sol, né? Não existe nenhum tipo de situação assim, nenhum tipo de preocupação. Então, de fato, é algo para ficar de olho, para prestar atenção, porque só um vizinho que que viu isso, que teve a sensibilidade de perceber isso, pode ser uma pessoa que viria a salvar uma vida, digamos assim. É isso. Maiara Medeiros, obrigada. Obrigada, até mais. 3h27. A Defensoria Pública da Paraíba anunciou a suspensão do expediente nesta sexta-feira em todas as unidades do Estado. A medida foi adotada por causa da eleição para o cargo de Defensor Público Geral do Estado e oficializada por portaria assinada pela Defensora Pública Geral, Maria Madalena Abrantes. A suspensão abrange todos os setores e núcleos da instituição, com exceção dos servidores diretamente envolvidos no processo eleitoral e das equipes responsáveis pelo apoio e manutenção das dependências da Defensoria. A decisão visa garantir o bom andamento do processo e os deslocamentos dos defensores públicos às sessões eleitorais. A eleição ocorrerá das 8 horas da manhã até às 5 da tarde nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos. As atividades serão retomadas normalmente na próxima segunda, dia 27 de janeiro. Em caso de urgência, o atendimento ao público poderá ser realizado pelo plantão judiciário da Defensoria Pública, com contatos disponíveis no site oficial lá da instituição, www.defensoria.pb.def.br. 3h28. Saiu a programação das prévias de Carnaval de João Pessoa, estávamos na expectativa por isso ontem no fim da tarde. Diogo Pinheiro está aqui comigo para falar dessa agenda cultural. Diga, Diogo, boa tarde para você. Pois é, Carla, boa tarde para você, para os ouvintes da CBN. A gente falou ontem aqui que iria ser divulgada essa programação completa do Carnaval de João Pessoa e agora a gente traz com alguns detalhamentos os destaques dessa programação. E aí, de acordo com as informações da Prefeitura, já vai começar no dia 31 de janeiro o Carnaval daqui, com o desfile de alaúça, de escolas de samba, de clube de frevo e tribos indígenas lá no Busto de Tamandaré. É a famosa sexta-feira que vem, é isso? Exatamente, mais conhecida como sexta-feira que vem. E aí a abertura oficial, por assim dizer, dos shows vai acontecer dia 21 de fevereiro e ela normalmente acontece ali no ponto de R$100, mas porque esse ano a região está em reforma, a abertura oficial foi transferida para a Avenida General Osório. Quem vai cantar na abertura é Felipe Martins, a nossa entidade Cátia de França e Elba Ramalho, que é a rainha do forró, que tem frevo, que tem tudo aí dentro do seu repertório. Já na Via Folia, os blocos que arrastam multidões vão começar a desfilar desde o dia 14 e quem abre com chave de ouro o percurso com o bloco Vambora é o cabeludo do axé, Bel Marques, que vai também estar prometendo aí arrastar multidões. Ele que está aqui todo ano, tem gente que até brinca que ele já alugou uma casa em João Pessoa. Graças a Deus todo ano ele está aqui, eu que gosto. E a animação é sempre a mesma. É sempre a mesma, é sempre ótima, né?
E aí, na semana seguinte, dia 22, uma das realezas do axé também promete arrastar uma multidão no Bloco dos Atletas. Eu sou suspeito de falar porque eu sou fã, mas todo mundo vai atrás do trio da rainha Ivete Sangalo. Minha gente, vai ser de acelerar o coração, viu? No dia seguinte, nas Virgens de Tambaú, o destaque é o dono do swing da Bahia, Léo Santana, que vai estar por aqui também. E na tradicional Quarta-feira de Fogo, além do Mestre Fuba e José, o destaque é Natan, forrozeiro que já veio aqui em João Pessoa, tá voltando para puxar o trio, e a programação completa do carnaval, junto com o Carnaval Tradição, os desfiles, vai até o dia 4 de março. Todos os detalhes, g1.globo.com/pb. Eu só sei que eu estarei lá com toda certeza. Carla, errado tu, hein? não tá. E você? Estaremos. Diogo, obrigada. E ao som de Natan, a gente vai pro repórter CBN, não é não, Tiago Nunes? O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Paulo Teixeira, diz que ele e outros integrantes do governo federal devem se reunir amanhã com o presidente Lula para apresentar sugestões de medidas que visam a reduzir os preços dos alimentos no país. O chefe da pasta já descartou, no entanto, a possibilidade de alteração nas regras do prazo de validade dos produtos. As declarações foram dadas depois de uma reunião entre ministros para discutir o tema, que é uma das prioridades do Executivo Nacional para 2025. A venda no atacado do setor de máquinas de construção cresceu 22,4% em 2024. Ao todo, foram comercializadas 37.148 unidades. O avanço foi puxado pelo setor de construção civil. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A entidade projeta uma alta de 3% nas vendas deste ano. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes deu início às primeiras ações para realizar a demolição da estrutura remanescente da ponte Juscelino Kubitschek entre Maranhão e Tocantins. A medida acontece depois da conclusão da retirada dos veículos que estavam no local. O desabamento da ponte completou um mês ontem. 3 pessoas ainda estão desaparecidas. A atriz Fernanda Montenegro celebrou a indicação da filha, Fernanda Torres, ao Oscar 2025. Ela disse estar feliz, realizada e em estado de graça. A artista vai concorrer ao prêmio de melhor atriz pela atuação no filme Ainda Estou Aqui. A obra foi indicada nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano, oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513.
Chegou uma mensagem pra você, uma nova era em conexão. A ideia certa para o seu negócio é a Zabumba na sua melhor versão. Vem fazer parte dessa vibração, o seu sucesso com a nossa essência. Resultados com ousadia e criação, o seu sucesso com a nossa essência. Siga @ZabumbaXP. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Começou o ano e você já pode correr para aproveitar as ofertas que a maior Renault do Nordeste tem. Aqui na Eurovia você encontra Kwid Zen com taxa zero por apenas R$ 65.990. Aproveite também a Duster Intense Plus 1.6 com taxa zero em 24 vezes. Tem ainda o novo Renault Cardian a partir de R$ 99.990 e supervalorização do seu usado. Venha para a Eurovia, a maior Renault do Nordeste. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sabe qual o melhor acessório para esse verão? O sorriso. Na Estação Sorriso da Oral Unique, você tem os melhores tratamentos odontológicos da região. Renove seu sorriso com os implantes dentários e aproveite tudo que esse verão pode te proporcionar. Mastigação confortável com dentes fixos e duradouros é na Estação Sorriso da Oral Unique. Oral Unique, a sua clínica odontológica. Agende agora, 98123 7030. CBN Cotidiano. 3h37. Momento da política. João Paulo Medeiros, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você. Uma ótima tarde também para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora nesse momento. João, o paraibano Hugo Mota tem chegado cada vez mais perto de ser eleito presidente da Câmara Federal, né? Isso, Carla, é uma expectativa que tem se desenhado cada vez mais, né? A eleição para a mesa diretora da Câmara Federal está marcada para o dia 1º de fevereiro, e hoje mais um gesto e um sinal de que, de fato, ele será escolhido como presidente, sem maiores obstáculos, assim como também o senador Davi Alcolumbre deverá ser o escolhido para presidir o Senado Federal. A eleição no Senado acontece no dia 3 de fevereiro, 2 dias após a eleição da Câmara. Qual foi esse sinal e qual foi esse gesto de hoje, né, que demonstra justamente que essa expectativa será confirmada? O presidente Lula decidiu que 12 ministros do governo irão se licenciar de forma temporária dos cargos para votar nas eleições da Câmara Federal e do Senado. Aqueles que ocupam os ministérios e são deputados federais ou são senadores irão deixar os cargos e participar da votação no dia 1º de fevereiro, no caso da Câmara, e no dia 3 de fevereiro, no caso do Senado. Isso quer dizer o quê? Que o governo está acenando na direção do Congresso Nacional para manter ou para tentar construir pontes e ter uma boa relação com o Congresso Nacional a partir das eleições de Hugo Mota para a Câmara e de Alcolumbre para o Senado Federal. É um gesto político do governo, muito mais do que qualquer outra coisa. Apesar de você ter um clima de tranquilidade nas duas casas, praticamente um consenso ali já formado tanto na Câmara como no Senado Federal, o governo promove esse gesto muito mais político na direção de os ministros também participarem desse processo de escolha dos futuros presidentes da Câmara e do Senado Federal.
Hugo Mota, especificamente, que construiu esse arco de alianças nos últimos meses lá na Câmara, com o apoio tanto do presidente Lula, dos partidos da base do governo, como também com o apoio de partidos da oposição, do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Republicanos, partido de Hugo Mota, dele mesmo, do União Brasil, do senador Efraim Filho, que em algum momento, inclusive no caso do União Brasil, apresentou uma candidatura que era de Elmar Nascimento, mas depois retirou essa candidatura e passou a apoiá-lo. Assim como o PSD do ex-ministro Gilberto Kassab, que também tinha um candidato, o Antônio Brito, e depois retirou para apoiar o paraibano Hugo Mota, que será, salvo engano, o terceiro paraibano a ocupar a presidência da Câmara Federal. Um cargo muito importante, segundo na linha sucessória, e certamente que terá um impacto, um peso significativo na política aqui da Paraíba também, porque, afinal de contas, você vai ter um dos atores envolvidos ou que tem voz ativa para as futuras eleições aqui no Estado, ocupando um espaço dessa envergadura, como é o cargo de presidente da Câmara Federal. Até ouvia dias atrás uma entrevista do presidente Adriano Galdino, onde ele falava, Adriano, que é do Republicanos, também mesmo partido de Mota, aliado de Hugo, e ele falava sobre as futuras eleições, 2026 e outros pleitos, e ele dizia que, se confirmando essa chegada de Hugo na presidência da Câmara Federal, ela acaba pelo peso do cargo ocupado, pelos espaços de poder que também serão projetados em torno do nome dele a partir de então, acaba modificando todo o cenário, boa parte do cenário ali do Estado para as formações de futuras chapas, enfim, todo o contexto político, o xadrez político aqui da Paraíba também impactado com a chegada de Hugo na presidência da Câmara. É algo que a gente vai acompanhando, né, e que está previsto para acontecer no dia 1º de fevereiro. Pelo menos da parte do governo federal, o presidente dá sinais de que quer ter essa boa relação, esse bom diálogo com o Hugo Mota lá na Câmara. E precisa ter, na verdade, hoje qualquer presidente da República precisa ter uma boa relação com o Congresso Nacional. Seja ele um presidente mais alinhado à direita, mais alinhado à esquerda, enfim, mas ter uma boa relação com o Congresso e manter essa afinidade é fundamental para garantir a governabilidade de um sistema que nós temos hoje, onde muitos classificam de semipresidencialismo ou de presidencialismo de coalizão, né? Então, é fundamental de você manter essa boa relação. Uma boa relação que é construída, claro, a gente sabe disso, com base na barganha, no toma lá da cá também, de emendas parlamentares, de apoio político em torno dos projetos que são pautados pelo governo lá no Congresso. E também de pressões, né? Pressões de setores variados que acabam interferindo aí nessa correlação de forças entre o Congresso Nacional, que tem se fortalecido cada vez mais nos últimos anos, e o Poder Executivo, Carla. João, mudando de assunto, o prefeito Cícero Lucena anunciou um reajuste para a Guarda Municipal. Isso, esse anúncio foi feito hoje, de reajuste salarial para a Guarda do município, a Guarda Metropolitana, aqui em João Pessoa, no valor de 7,5%. É o mesmo percentual que foi anunciado para os professores aqui de João Pessoa, 7,5%. Um índice acima, inclusive, da inflação acumulada do ano passado. No ano passado nós tivemos uma inflação de 4,83%. Cícero anunciou tanto para a Guarda como para o Magistério um reajuste de 7,5%. No caso do Magistério, há um piso nacional, né, de 6,27%, que faz parte aí, e é aplicado na maioria ou pela maioria dos municípios brasileiros, é um piso nacional que há como ter referência. Na Guarda Municipal, não há um piso específico federal nesse sentido, mas o prefeito manteve um índice semelhante ao que foi também concedido aos professores da rede municipal de ensino aqui de João Pessoa.
Detalhe, Carla, que está aberta a temporada desses reajustes, né? Não apenas aqui em João Pessoa. Ontem também o prefeito André Coutinho, de Cabedelo, anunciou um reajuste de 7% para os professores do município de Cabedelo. Dias atrás, o governador João Silveira anunciou um reajuste de 6,27% para os professores aqui do estado e um reajuste linear, um aumento linear para todas as categorias de 5%. No caso do magistério, o governo do estado manteve apenas ali o índice, o piso nacional, que já foi aprovado e que vale para todo o país. E anunciou esse reajuste de 5% que tem sido criticado por algumas categorias, a exemplo da segurança pública aqui do estado, que ontem realizou um protesto aqui em João Pessoa, reclamando ou pedindo melhores condições de trabalho e também melhores reajustes salariais. A avaliação, no caso da segurança pública aqui do estado, é de que as categorias têm entregado muito e recebido pouco em troca, já que algumas das entidades mantêm ali, recebem um dos menores salários pagos em termos de segurança pública do país. Então, eles dizem que os 5% anunciados de forma linear apenas praticamente recompôs o índice inflacionário e de fato é um aumento tímido quando a gente coloca nessa conta aí o índice acumulado da inflação do ano passado e também considera que a incorporação dos 20%, no caso da Social de Segurança, da Bolsa de Desempenho para os servidores como salário, já foi algo prometido ou acordado em anos anteriores, então não é um fato novo agora para 2025. Mas, no caso em específico aqui de João Pessoa, tanto da Guarda Municipal como do Magistério, esse reajuste foi anunciado, ele é superior ao índice, tanto o piso do Magistério como também ao índice inflacionário. Em Campina Grande, para completar essa lista aí de cidades que anunciaram reajustes, o prefeito Bruno Cunha Lima anunciou um reajuste também para o magistério, mantendo ali dentro do piso nacional da categoria de 6,27%, Carla. João, e ontem o Tribunal de Justiça deu continuidade ao julgamento do pedido de instalação da CPI do Padre Zé, só que a decisão foi adiada, né, mais uma vez. Carla, essa é uma análise, esse processo está sendo analisado desde o ano passado, né? No fim do ano passado ele havia sido suspenso com o pedido de vista do desembargador Joás de Brito. Naquela oportunidade, o relator do processo, Leandro dos Santos, tinha votado por não deferir o pedido feito pelos deputados de oposição, que pediram a instalação da CPI do Padre Zé na Assembleia Legislativa. Leandro dos Santos considerou que havia tido uma perda do objeto. Né? O que é que isso significa? Ele considerou que o requerimento dos oposicionistas foi apresentado à mesa diretora da Assembleia. Houve um período aí de 5 meses onde esse pedido ficou engavetado, adormecido no baú da gaveta do presidente Adriano Galdino, sem ele decidir se deferia ou não essa solicitação para instalar a CPI. Nesse percurso, o deputado Bolso Carneiro retirou o nome da lista de deputados que pediam a instalação da comissão, reduzindo de 12 para 11 o número de assinaturas. E posteriormente, Adriano Galdino decidiu indeferir a abertura da comissão com base justamente na falta de assinaturas suficientes para dar início a esse processo, dar início à Comissão Parlamentar de Inquérito, já que são necessárias 12 assinaturas na Assembleia para que uma CPI seja instalada. Bem, ao analisar esse cenário, Leandro Santos concluiu que o mandado de segurança que tinha por base, ou teria por base... Acho que a gente perdeu o contato com o João. Caiu a ligação, a gente vai tentar refazer o contato, mas agora são 3h50. A gente vai para o intervalo, tem um intervalo ainda, e volta já para seguir nossa conversa com o João Paulo Medeiros. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo.
Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231 1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231 1513. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. O mundo está mudando e você precisa se preparar. Junte-se à Inteligência Uninasal e experimente um futuro extraordinário. Comece agora a sua graduação EAD com aulas práticas em laboratórios e a melhor metodologia de ensino digital do país. Acesse uninasal.edu.br e escolha seu curso EAD ao vivo ou digital com mensalidades a partir de R$ 147,21. Não perca essa chance. Descubra agora a Inteligência Uninasal. 2025 vai ser o ano das grandes conquistas. E a Tele tem as soluções que sua empresa precisa para crescer e vender mais. Internet de alta capacidade, telefonia de alta performance, redes privadas, soluções em nuvem e cibersegurança para sua melhor proteção. Ligue já ou chame no Zap 0800 731 2020 e fale com um dos nossos gerentes. Tele é de fibra, é da Paraíba. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN Cotidiano. 3h53. Voltamos com o Momento da Política. João Paulo Medeiros, conseguimos refazer contato aí. João estava conversando com a gente, explicando o andamento da sessão de ontem do Tribunal de Justiça sobre o julgamento do pedido de instalação da CPI do Padre Zé, João. Exatamente, Carla. Só retomando o raciocínio, o desembargador Leandro dos Santos indeferiu o pedido apresentado naquele momento pelos deputados da oposição, com base no entendimento de que havia tido uma perda de objeto no mandato de segurança apresentado que pedia a instalação da CPI. Só que no julgamento de ontem, o desembargador Jorge de Brito apresentou uma outra tese, um voto divergente. Ele disse que não houve perda de objeto porque na petição dos deputados havia muito mais do que somente o pleito para sanar a omissão do presidente Adriano Galdino, mas, de fato, o pedido para que o Tribunal de Justiça do Estado determinasse a abertura da CPI com base no fato de que, quando o requerimento foi apresentado ainda em 2023, o requerimento preenchia todos os requisitos necessários para dar início aos trabalhos. Tinha 12 assinaturas de deputados, tinha um fato a ser investigado, que é o escândalo de desvio de recursos no Hospital Padre Zé, recursos públicos e privados, e havia um prazo estabelecido ali para que essas apurações fossem feitas. Depois desse voto, Jorge de Brito foi seguido por todos os desembargadores que o sucederam. 4 outros desembargadores, João Batista Barbosa, Luiz Bezerra, o juiz Eslu Eloy e também Carlos Eduardo Leite Lisboa, concordaram com essa nova tese e passaram também a seguir o voto divergente. Mas o julgamento se encaminhava ali para um desfecho quando o desembargador Ricardo Vital de Almeida apresentou um novo pedido de vistas e aí essa análise foi suspensa
e deverá ser retomada na próxima sessão do Tribunal de Justiça do Estado. A gente vai ouvir agora um trecho do voto do desembargador Joás de Brito, quando ele faz um resumo do entendimento que teve sobre essa petição apresentada pelos deputados da oposição na Assembleia e também sobre o tema da instalação da CPI. O Supremo entende que, uma vez preenchidos os requisitos objetivos necessários para a instalação do CPI, é obrigatório, é cogente. O chefe do Poder Legislativo não pode se omitir a decidir sobre essa questão. Houve o decurso do prazo, inclusive regimental, de 5 sessões, passou muito mais do que isso. Posteriormente, se retirou uma assinatura de um dos membros, que também não é possível por conta do próprio regimento interno, e o próprio Supremo diz isso também, que eu trago no meu voto. E aí, posteriormente, houve um indeferimento. E por isso o relator está entendendo, e eu peço vênia ao eminente relator, entendendo que perdeu o objeto. Mas não perdeu porque o objeto final e principal desse mandado de segurança não é o ato omissivo, é a decisão do deferimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é necessária e é importante para a sociedade. Tá aí, Carlos, o desembargador Joás de Brito, que com esse voto divergente, depois do voto de Leandro dos Santos, conseguiu ali convencer já 4 desembargadores. A sensação que me restou desse julgamento de ontem foi de que nós poderemos ter uma reviravolta, sim, nessa análise que pede a instalação de uma CPI do Padre Zé para apurar essas denúncias de irregularidades do Padre Zé no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado. Sinceramente, Carla, é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Independentemente do desfecho do julgamento do Tribunal de Justiça do Estado, os deputados já deveriam ter instalado essa comissão há muito tempo. Até porque, como disse Joás de Brito, no momento da apresentação do requerimento, aí em 2023, havia o preenchimento de todos os requisitos necessários para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. E ainda assim, esse requerimento ficou adormecido ali na gaveta do presidente Adriano Galdino por vários meses, ao ponto de, durante esse percurso, né, de tempo, o deputado Bosco Carneiro ter mudado de base. Ele era de oposição, passou a fazer parte do governo, e como o governo não tem interesse de que essa CPI seja instalada no âmbito da Assembleia Legislativa, pelo contrário, me parece que nos bastidores tem trabalhado contra a instalação da CPI, aí, com a passagem dele para a base, ele acabou retirando essa assinatura, mas é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo, porque, afinal de contas, a gente sempre se pergunta por que não instalar ou por que não criar mais um mecanismo, mais uma ferramenta para apurar as denúncias que são muito graves de desvios de recursos públicos e privados no âmbito do Hospital Padre Zé, né, que já estão sendo apuradas pelo Ministério Público, sim, já estão sendo apuradas, mas ainda assim cabe aos nossos deputados também fazer esse trabalho de fiscalização, e muito mais do que isso, a CPI também pode servir para que dados e cenários sejam trazidos e descobertos para que nós possamos evitar novas situações. Quem sabe até a partir do trabalho feito pela comissão, novas leis ou novos parâmetros sejam criados ali no âmbito da Assembleia para que nós tenhamos uma maior fiscalização, um rigor mais efetivo no acompanhamento desses recursos públicos, por exemplo, que são destinados a entidades filantrópicas. É um debate que poderia acontecer ali no âmbito da comissão, e por isso eu digo que não há muita justificativa em não instalar essa CPI no âmbito da Assembleia, Carlos. Pois é, João, essa é uma situação que precisa andar, a sociedade precisa ver algum resultado depois de todo esse escândalo, de uma forma ou de outra, até porque, para lá de todos os prejuízos financeiros e, enfim, a política que possa estar envolvida nisso, mas tem a questão da imagem do hospital, que ficou seriamente arranhada por causa dessa situação toda. Então, se é um caso que fica sem solução, que fica sem o devido debate, que se estende, que se arrasta, o dano vai sendo arrastado também, né? Era preciso poder deixar isso
para trás mesmo, resolver, ter um desfecho, poder deixar isso para trás para seguir, né, o hospital, inclusive, com o seu trabalho, que é um trabalho importantíssimo para a sociedade, mas que indiscutivelmente teve a imagem muito arranhada por essa história toda. Isso, exatamente. E a Assembleia Legislativa serve também para isso, né? O Legislativo tem essa competência de apurar também, de monitorar, de fiscalizar os recursos públicos que são aplicados pelo Executivo e também pelos próprios deputados, porque não custa lembrar que muitos dos recursos que foram destinados para o Hospital Padre Zé nos últimos anos foram recursos fruto de emendas parlamentares, de deputados federais, de deputados estaduais e também de programas sociais do governo do estado, como o caso do Prato Cheio, que João? está aí sob investigação. Carla. Oi, João, obrigada, viu? O repórter CBN está nos chamando. Obrigada, até mais. Até mais. 4h01, a gente vai para o repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, deputados e senadores se organizam para derrubar o veto do presidente Lula, que acaba com a isenção dos fundos imobiliários. Especialistas alegam que a taxação pode elevar os custos dos aluguéis e até dos imóveis. Se o veto for mantido, a medida deve entrar em vigor apenas em 2027. Apesar disso, já houve queda na rentabilidade dos fundos nos últimos dias. 9 pessoas foram presas em São Paulo sob suspeita de envolvimento no sequestro da modelo Luciana Curtis, o marido e a filha dela. As prisões aconteceram durante uma operação da Polícia Civil. 12 mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão. As investigações começaram em novembro, após o sequestro na saída de um restaurante na zona oeste da capital paulista. Na ocasião, os suspeitos levaram a família até um cativeiro na zona norte, realizaram transferências bancárias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o planeta ficará mais pacífico sob a gestão dele, em discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O republicano citou ainda as ordens executivas assinadas desde a posse e as medidas econômicas que ele já tomou no novo mandato. Trump também voltou a criticar o governo de Joe Biden e disse ter feito mais em 4 dias que o democrata durante 4 anos. O mandatário americano participou do evento por meio de uma transmissão ao vivo a partir da Casa Branca. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Bisani. 4h04, estamos entrando na segunda hora do CBN Cotidiano desta quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. Vamos juntos até às 5 horas da tarde. Hoje é um dia que a gente está celebrando, porque hoje foi o dia das indicações, né, do Oscar, dos concorrentes indicados aí ao Oscar 2025. E o brasileiríssimo Ainda Estou Aqui está indicado em 3 categorias, né? Então a gente está aqui, está comemorando e já na torcida para quando realmente, efetivamente, as estatuetas forem para os seus donos, né? Mas estamos na disputa aí nos quesitos aí de melhor atriz, Fernanda Torres, melhor filme estrangeiro
e melhor filme, o que é inédito, inclusive, né? Primeira vez que que o cinema brasileiro está nessa disputa do melhor filme, não o melhor filme estrangeiro. Este ano estamos nas duas categorias, né? Melhor filme estrangeiro, melhor filme de língua não inglesa, eles chamam também, e melhor filme, além de melhor atriz. Então, já é uma vitória depois do Globo de Ouro, inclusive, e a gente está muito feliz e nós ainda vamos falar sobre isso ao longo do programa de hoje. E quem está falando comigo? Nossos ouvintes por aqui. Tem o Regi batendo o ponto dele como sempre. Boa tarde, Carla. Ainda estou aqui escutando o melhor programa de notícias do mundo. Uma ótima tarde para você e para todos que fazem a CBN. Obrigada, Regi. Ótima tarde para você também. Tenho aqui também um outro ouvinte, que é o Antenor, que está dizendo: boa tarde, Carla. Quem segura esses aumentos de combustível? Etanol já foi para R$ 4,59 em todos os postos de combustíveis. Eita, tá difícil mesmo, hein? Saiu pesquisa nova hoje do Procon de João Pessoa. Daqui a pouquinho eu trago os valores, né, e os locais para você que fica procurando, né, você ouvinte, que fica procurando pelo menor preço, pelo melhor preço, aliado a um pouco de segurança também em relação ao lugar onde você abastece, né? Então, daqui a pouquinho eu trago essas informações para você. Saiu mesmo pesquisa nova para nortear, orientar o consumidor. Jô Paiva também aqui, sempre na escuta. Quem mais? O Eduardo de Oliveira tá por aqui. O Roberto Lima também batendo ponto. Boa tarde, já estou aqui na escuta. O Wagner Garcia, do 13 de maio, está dizendo que tem 62 anos, é idoso. E aí ele diz que se revolta com a falta de respeito, às vezes, aos idosos. A gente falou sobre isso aqui no começo do programa, né? Os casos de violência contra os idosos, tem muitas denúncias. E no período de um ano teve um aumento aí de 30% no número de denúncias de casos de violência contra idosos. Considerando a média diária, fazendo as contas direitinho, dá uma denúncia por hora, todo dia. Então, é muito sério e a gente refletiu sobre isso aqui também no CBN Cotidiano e nossos ouvintes comentam. 981324088 é o nosso WhatsApp. Você fica à vontade para mandar a sua mensagem e interagir, conversar conosco. Aliás, aproveito para te dizer que nós estamos ao vivo também e com imagens, se você assim preferir, no site cbnparaíba.com.br e no nosso canal no YouTube. No site cbnparaíba.com.br você também encontra os nossos conteúdos depois dos programas ao vivo. Tem os nossos conteúdos que ficam lá para você revisitar a hora que quiser, como quiser. Agora 4h08. E a gente vai contar uma história que enche o coração de esperança. Uma tartaruga marinha resgatada em estado crítico foi devolvida ao mar após mais de um ano de tratamento. O caso não só celebra a recuperação desse animal, mas também reforça a importância de cuidarmos do meio ambiente. Quem vai nos contar mais sobre essa emocionante jornada é a repórter Ianca Oliveira, que conversou com o veterinário Tiago Neri. A tartaruga de pente, como é chamada a espécie marinha, tinha apenas 2 dias de vida quando foi encontrada em uma situação crítica na Praia dos Seixas, aqui em João Pessoa. Um animal que ainda apresentava aqueles resquícios que vem junto com o ovo, bem debilitada, tinha um processo infeccioso no olho, tinha um processo infeccioso de pele, mas aí, graças ao apoio de toda a equipe do aquário, toda a equipe das pessoas que cuidam desses animais, a gente conseguiu reverter esse quadro. A tartaruga foi levada para o Centro de Reabilitação de Espécies Marinhas, no Seixas, onde passou por um processo intensivo de cuidados. A pequena recebeu o nome de Esperança, o sentimento que toda a equipe alimentou desde a chegada dela. O tratamento de Esperança pediu certa cautela, para que, além de saudável, ela não ficasse tão dependente da presença e cuidado humano, já que a ideia é devolvê-la para o mar. A gente tentou
fazer esse afastamento para ela não associar o ser humano à alimentação. O tipo de comida, a gente colocou alimentos que ela vai encontrar na natureza para ela ter essa facilidade. Então, esse processo comportamental foi bem mais demorado do que o processo tratamento patológico de fato. No mesmo local onde funciona o centro de reabilitação onde a Esperança ficou, existe outra tartaruga da mesma espécie, bem maior, com 8 anos de idade. Ela também foi resgatada, mas diferente da mais nova, não sobreviveria no mar. Já se acostumou à presença humana. Sabe quem vai se mudar daqui e poder desbravar esse marzão? Pois é, agora com a saúde restaurada, chegou o momento mais esperado, a libertação da nossa amiga marinha. A equipe prepara todo o transporte e resolve ir para a mesma praia onde ela foi resgatada, no Seixas. Para esse momento, a presença do IBAMA é necessária. A vida marinha enfrenta muitos desafios nos nossos mares, mas algumas histórias de superação mostram a força da natureza e o trabalho incansável de profissionais dedicados à preservação. Depois de pouco mais de 1 ano de reabilitação, Esperança finalmente vai poder retornar para casa. O ciclo chega ao fim, mas esse é um final feliz. A tartaruga, agora saudável, toma o rumo do mar. Um pequeno gesto que representa um grande impacto para a conservação das nossas espécies marinhas. É a sensação de dever cumprido, né? A reabilitação de tartaruga é bem desafiante, é desafiadora porque é muito limitado, a gente tem a presença de lixo, a gente tem a presença das ações humanas negativas, né? Então, quando a gente faz isso, a gente está lutando contra tudo isso. E na volta da embarcação, ainda avistamos Esperança, que voltou para se despedir e mostrar que está pronta para viver. 4h11, intervalinho e a gente volta já. CBN Cotidiano. Outlet Nissan Alto Oriente. Leve a Nissan Frontier com desconto de fábrica de até R$66 mil. Ou compre o Nissan Kicks com bônus de até R$20 mil. Tudo com taxa 0% e a primeira parcela só depois da Páscoa. Além de condições exclusivas para PCD e taxista. Ofertas assim só a melhor do Brasil tem. Alto Oriente Nissan. 83-3340-0414. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir, na principal do José Américo, fone 3231-1513. Qual o seu papel? Recriar. Ressignificar. Brincar. Artistas do papel são os protagonistas do 39º Salão do Artesanato Paraibano, em João Pessoa, no antigo Hotel Tambaú, de 10 de janeiro a 2 de fevereiro. Faça o seu papel. Visite, curta, consuma nossa arte, diariamente das 16 às 22 horas. Se puder, leve 1 quilo de alimento para doação. Apoio Sebrae. Realização Governo da Paraíba. Estão abertos os editais de transferência e ingressos de graduados e com nota do Enem para a Medicina da FAMENE, a mais completa e renomada faculdade de ensino médico da Paraíba. Acesse famene.com.br e inscreva-se. A FAMENE possui hospital conveniado exclusivo, 2 centros de saúde próprios, além de 10 programas de residências médicas e especializações. Escolha pela excelência. Escolha a FAMENE. Ei, tá calor por aí? Tá maior solzão? Então vem de Geladinho. Há 1 ano ele chegou para trazer mais conforto ao transporte coletivo de João Pessoa. Com ônibus equipados, com ar-condicionado e Wi-Fi gratuito, cada viagem é uma pausa no calorão e uma conexão com o que você precisa. Geladinho é mais do que transporte, é qualidade de vida no seu dia a dia. Ai, o melhor, tem Geladinho em vários bairros para você aproveitar. Você e Geladinho, nossa melhor companhia. Cintur João Pessoa. CBN Cotidiano. 4h14. Gastronomia.
O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos. Samba do Ernesto com a Adoniran Barbosa, trilha sonora para Sabores dos Bairros de São Paulo. Chefe Aurélio. Boa tarde, minha chefe Carla Visani, saudade. Boa tarde toda a equipe da CBN e principalmente nossos ouvintes. Olha, dia 25 e 26, quem gosta de comida de botequim lá de São Paulo, não é o comida de boteco tradicional que a gente conhece, não. Ele é comida de boteco de bairro, é uma disputa entre os bairros boêmios de São Paulo, a Moca, o Brás, a Liberdade, a Casa Verde, a Madalena, cada um vai estar com o seu representante. Eu destaquei aqui 3 opções que vocês vão achar interessante, apesar de 2 opções serem muito conhecidas, elas vão ter um toque especial. Primeiro, um sanduíche mortandela italiana. Essa mortandela italiana, ela tem pistache. Como vai ser difícil encontrar essa mortandela italiana aqui, nós vamos fazer com a mortandela defumada normal, a mortandela de pistache pisado, ralado, nesse nosso sanduíche. Vai levar também burrata, que é aquele queijo molinho por dentro, né? Que escorre o queijinho ali. Se não tiver a burrata, pode ser mussarela. E rúcula. Porém, nós vamos acrescentar, Carlinha, vamos fazer uma geleia de azeitona preta com limão siciliano, açúcar e maçã ralada. Vocês já aprenderam, nossos ouvintes, que a maçã tem muita pectina e ela dá aquele toque gelatinoso. E vamos colocar essa geleia no nosso sanduíche mortadela. Olha aí, bem diferente, né? Vamos continuar agora com um clássico. Um clássico que é patrimônio imaterial de São Paulo. Nasceu lá no Ponto Chique, na lanchonete Ponto Chique. Já tem 82 anos. E aconteceu porque um aluno de uma faculdade, o Casimiro, chegou pro cidadão da chapa e disse: olha, eu quero um sanduíche de pão francês sem miolo. Eu quero que você coloque o queijo derretido dentro. Aí depois tinha lá alguma coisa a mais e ele viu um rosbife. E ele disse: não, põe rosbife também. Aí falou: não, tá precisando agora também de uma verdurinha e tal. E aí mandou botar tomate e picles de pepino. Foi aí que nasceu o Bauru. Esse queijo que é colocado no sanduíche, você pode usar queijo prato, steppe ou Gouda, que é bem suave e adocicado. Você coloca dele em água fervente. Quando ele começar a derreter, você tira, escorre e põe dentro do pão. Esse pão normalmente é um pão francês, como eu falei. Quem quiser aprender um pouquinho aí como se faz esse rosbife, não tem mistério. O rosbife você faz ou com lagarto ou com filé mignon. Você sela ele de vários lados no azeite, coloca a mistura de pimenta do reino, sela bem selado. Você passa mais ou menos 10 minutos selando ele em volta, ele inteiro. Depois você envolve ele em filme plástico, coloca na geladeira para ser utilizado no outro dia. E se você pode fatiá-lo, colocar azeite, vinagre, um pouquinho de limão, cebola, alho e passar um filme plástico também para fazer um outro tipo de sanduíche. Para finalizar, nós vamos colocar aqui, vocês estão pensando que japonês não tem bar e boteco? Tem. Se você for na Liberdade, você vê boteco coreano, japonês, chinês. E essa receita é de boteco japonês. É o Katsu Sandus. Delicioso filé de porco empanado na farinha panko. Repolho cortado bem fininho. Eu gosto de dar uma refogada rápida nesse repolho. Molho agridoce, que pode ser usado uma combinação de mostarda com maionese e o molho tarê, à base de abacaxi. E eles usam pão de forma para fazer esse sanduíche, tá certo? Vai ter também kebab libanês, vai ter muita coisa para beber, desde saquê até uma boa cachaça. Carlinha, equipe, nossos ouvintes, um abraço muito grande. 25 e 26 agora, dá tempo de ir. Eu estou, pessoal, no Mercado Ver o Peso, em Belém do Pará. Olha, saudade de Belém, estou matando essa saudade hoje, tá bom? Um abraço grande.
Um abraço, chefe Aurélio. Ele é andarilho, né? Ele está em Belém, falando dos sabores dos bairros de São Paulo. Esse chefe não existe. É um poço não só de gastronomia, mas de cultura também pra gente, de histórias. Agora, 4h20. Bora pro intervalo? A gente volta já já. CBN Cotidiano. Dominar o português é como ter a chave certa. Abre portas, destrava oportunidades e te leva além. No Fundamental, na prova de redação do Enem ou em concursos, o caminho para o sucesso começa com Valdenora Nogueira. Aprenda de verdade com aulas completas, didática simples e foco total no que importa para a sua aprovação. Curso Valdenora Nogueira, português que abre portas. Matrículas abertas. WhatsApp 998320015. Você tem vários motivos para ser mais um cliente Autopeças Barbosa. Somos a maior revendedora de faróis, lanternas, latarias, para-choques e para-brisas da Paraíba. Temos o maior estoque e variedade para carros nacional e importado. Temos os melhores preços e parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões. Para que ficar rodando por aí? Lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa. Rua Barão do Triunfo Centro. Fone 3262-3673. Loja também em Campina Grande. Há mais de 27 anos, a Sampaio Odontologia transforma vidas através do sorriso. Com mais de 30 mil pacientes reabilitados, combinamos tecnologia e atendimento personalizado para cuidar de você. Agora em novo endereço, em Tambauzinho, Rua Manuel Paulino Júnior, 290. Agende agora mesmo sua consulta pelo 98743-5404. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. Minuto do Professor. As professoras e os professores da UEPB definiram em Assembleia Geral a pauta de reivindicação da categoria a ser apresentada ao Governo do Estado na database 2025, no mês de janeiro próximo. Os docentes reivindicam uma reposição salarial de 18,73%, além do pagamento do retroativo das progressões e a realização de novos concursos para professores da UEPB. Os professores também cobram o cumprimento da Lei de Autonomia da UEPB, que prevê o repasse à instituição de 3% das receitas do Estado e a instalação de uma mesa de negociação permanente, buscando uma proposta de atualização do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Docentes, PCCR. Reposição salarial já. Uma mensagem da UEPB. CBN Cotidiano. 4h23. Parece até clima de Copa do Mundo, né? A indicação de Fernanda Torres ao Oscar, motivo de muita comemoração, sem dúvida, mas além de celebrar, é importante refletirmos sobre o que essa conquista representa, né? A indicação de Fernanda Torres, a indicação do Ainda Estou Aqui como concorrente a melhor filme estrangeiro e a melhor filme, categoria principal. É um marco para o cinema nacional, para a valorização da nossa cultura e principalmente para a temática do filme, que merece ser discutida e sim, jamais esquecida. A repórter Maiara Medeiros está aqui de novo para falar sobre esse assunto. Oi, Maiara. Pois é, Carla, comemoração total, né? Porque é a primeira vez na história que um longa brasileiro disputa a maior categoria do Oscar, que é justamente a de melhor filme. Então, com essa visibilidade internacional para a dramaturgia brasileira, o que pode ter impactos positivos também no cinema da Paraíba, a gente se pergunta quais seriam, né, esses impactos, porque o Oscar é uma grande vitrine. E isso influencia, sim, toda a cadeia produtiva do audiovisual paraibano de alguma forma.
E aí, sobre esse assunto, a gente conversou com o professor do curso de cinema da UFPB, Fernando Trevas, e ele destaca justamente como isso pode impactar essa cadeia produtiva aqui no estado, essa arte aqui na Paraíba. Autoestima da cadeia produtiva do audiovisual. Porque a gente que trabalha, eu como pesquisador e professor, eu sei do valor e da qualidade do cinema brasileiro e paraibano já há muito tempo. Mas o grande público não tem essa visão. Então, nesse momento, com esse filme, e sobretudo a qualidade do filme, o que o filme retrata, o momento em que ele foi escolhido, né, isso é muito importante. Pois é, essa indicação do filme Ainda Estou Aqui, né, que fala justamente sobre os impactos da ditadura do ponto de vista dos familiares da vítima, né, essas histórias geralmente são contadas mostrando o que as vítimas enfrentaram durante a ditadura, né, mas os familiares também foram dessas vítimas, também foram vítimas de alguma forma, né, então isso explica exatamente o nome do filme, Eu Ainda Estou Aqui, né, essas pessoas se foram, mas as famílias ficam ali durante muitos anos ainda convivendo com os sofrimentos que foram causados por essa época. Então, essa indicação acontece justamente em um delicado momento político nos Estados Unidos. Então, só para a gente ter uma ideia, Fernanda Torres e o filme Ainda Estou Aqui foi indicado ao Oscar na mesma semana em que o novo presidente americano tomou posse um discurso de ódio e preconceito. E o filme é um filme que mostra uma pessoa, né, Eunice Paiva, que lutou bravamente contra uma ditadura. Pois é, a gente conversou também com um membro da Comissão da Verdade na Paraíba, Valdir Porfírio, e ele fala sobre a importância da visibilidade desse filme para a nossa democracia, né, de modo geral. No momento atual, em que uma minoria de extrema-direita pede a intervenção militar nos destinos do país e da sociedade, ou seja, o retorno da ditadura militar, o filme é um alívio em assistir, né, o que retrata fielmente a dor daquela família. Ele mostra o sofrimento, né, da família do ex-deputado federal Rubens Paiva, né, sob o ponto de vista dela, da família. Coisa que até agora era inédito, porque geralmente se visava, o alvo era a vítima, né, e não quem circulava em torno da vítima, ou seja, os familiares, os amigos. Então, isso é muito importante para esse momento que a gente está vivendo. E falando sobre esse momento político, né, ele relembra como membro da Comissão da Verdade na Paraíba. Essa comissão, abrindo só um parêntese, ela foi criada justamente para investigar os crimes que foram cometidos na época da ditadura, né? E existiu entre os anos de 2013 e 2017, e ele fala sobre essa questão aqui, né? Muitos casos de políticos também que foram torturados, que foram investigados. Então ele relembra o contexto, ele fala sobre o contexto do filme, relembrando casos aqui da Paraíba. Aqui na Paraíba, por exemplo, os familiares dos 2 primeiros desaparecidos políticos no Brasil são 2 lideranças camponesas da Paraíba, Nego Fuba, que é João Alfredo Dias, e Pedro Fazendeiro, que é Pedro Inácio de Araújo. Em 1996, o então presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Antônio Heleno Queiroz, entregou as certidões de óbito aos familiares desses 2 desaparecidos políticos. Pois é, agora a torcida, né, para que no dia 2 de março, que é quando acontece o Oscar, Ainda Estou Aqui, obviamente, leve a melhor. A gente conversou também com a atriz Marcélia Cartacho, né, que ela entende de tapete vermelho, é super premiada também dentro e fora do Brasil, com os filmes A Hora da Estrela e Parraquete. E aí ela mencionou, obviamente, a torcida pela colega de profissão, né, Fernanda Torres, e ainda falou sobre como vê o cinema também atualmente. Estamos torcendo pela Fernanda Torres, pelo filme, pelo cinema brasileiro, né? É muito importante que o nosso cinema esteja em ascensão, porque faz muito tempo que a gente está nessa luta, né, do cinema brasileiro. O que nos atrapalha, que atrapalha o nosso crescimento, né, são as políticas, né? Elas deviam pensar melhor, né, na educação, na cultura, né, para poder acabar com essa violência geral que tem no nosso país.
Pois é, Carla, obviamente ficamos na torcida, né? É um filme maravilhoso, é um filme muito impactante, emocionante, né? E coloca aí no centro do debate uma época muito triste da nossa história e traz visibilidade sobre isso, né? Sobre a impunidade também para todo o mundo, né? Com a vitrine que o Oscar é. Pois é, né? A gente fica emocionado até de falar Demais. E de imaginar, né, o que vai ser essa... Não que se precise do Oscar para validar o filme, ou a atuação, ou a direção, o que quer que seja, mas que coroaria muito bem. Seria incrível, né? Seria incrível, né? Histórico, porque a gente precisa reconhecer a importância. Mas o filme, ele já veio, já disse a que veio e já cumpriu o seu papel, né? Importantíssimo. Salas lotadas, já são mais de 10 semanas, não sei se está na 12ª semana de exibição. Sim, e sempre lotadas em todas as sempre sessões. salas lotadas, sempre sessões lotadas, sempre pessoas emocionadas, né, ao fim do filme. Muita gente que foi assistir conta a mesma cena do fim, que são as pessoas absolutamente mudas e depois as pessoas absolutamente eufóricas aplaudindo. Então, tudo isso guiado por uma trilha sonora maravilhosa, inclusive o Silvio Osias trouxe aqui na Sexta de Música semana passada. É emocionante a gente ver que uma história tão difícil, né, uma parte tão triste, um capítulo tão triste da nossa história foi tão lindamente contada, tão lindamente realizada e que está colhendo esses frutos, né? Agora, a gente tem que ficar na torcida mesmo. Com certeza. Domingo de Carnaval, né? 2 de março. Pronto, já Domingo de Carnaval, acho que a folia pode terminar bem, hein? Com certeza, Carla. O que tu acha? Na sessão que eu fui, o filme, assim, no final, as pessoas aplaudiram de pé, né? Literalmente. Ficou todo mundo em pé aplaudindo. E é muito emocionante. São muitas camadas, né? Que geram emoção. E eu estava até vendo uma crítica sobre o filme e a pessoa falou que quando se conversa sobre o filme, cada um cita momentos específicos em que se emocionou. Dificilmente alguém se emociona com a mesma cena. Tem uma que é unânime, obviamente que eu não vou dizer para não dar spoiler para quem ainda não assistiu, mas muitas outras realmente é da percepção de cada um, porque ela é um filme que gera muitas sensações e muitas interpretações também. E o fato de contar a história a partir do ponto de vista da família, de quem fica, de quem ainda está ali sofrendo com a impunidade, né? Porque o filme, no fim das contas, fala sobre isso, sobre impunidade. Né? Anos depois, aquilo ainda não foi resolvido, ainda não se tem uma resposta sobre aquilo que aconteceu. Muitos dos corpos ainda não foram enterrados, identificados, encontrados. A importância de um atestado de óbito, exatamente, né? exatamente. Num contexto desse de fechamento, de reconhecimento da violência que aconteceu. É incrível, incrível, incrível. E a gente vai torcer para ganhar, claro, com certeza. Obrigada, Maiara. Obrigada, até mais. 4h32, vamos ao Repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, a Justiça Federal dos Estados Unidos suspendeu a ordem do presidente americano Donald Trump, que acabava com o direito à cidadania para filhos de imigrantes ilegais. Na decisão, o juiz afirmou que a medida é inconstitucional, ainda cabe recurso. Determinação de Trump faz parte de uma série de decretos para combater a imigração ilegal no país. A ordem, no entanto, foi questionada oficialmente por grupos civis e procuradores gerais de 22 estados governados por democratas. No mercado financeiro, o dólar comercial opera em queda de 0,62%, cotado a R$ 5,90. Moeda americana continua em baixa após ter encerrado o pregão de ontem, no menor valor desde novembro. Políticas tarifárias de Donald Trump permanecem na mira do mercado financeiro. A falta de medidas concretas sobre o tema abre espaço para uma valorização do real. E o euro vale R$ 6,15, num recuo de 0,58%. Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,51% aos 122.345 pontos. E a atriz Fernanda Torres afirmou que não assistiu à transmissão do Oscar que revelou os indicados ao prêmio. Ela foi avisada pela família,
sobre a própria indicação pela atuação no filme Ainda Estou Aqui. A artista celebrou o feito e destacou a importância da personagem que interpretou, a Eunice Paiva, que se tornou uma das maiores ativistas dos direitos humanos do país depois do assassinato do marido durante a ditadura militar. As declarações de Fernanda Torres foram dadas em entrevista à Globo News. Horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. No P11, o seu tempo vale mais. Com carga horária anual ampliada em mais de 90 horas aula, o Colégio P11 vai ainda mais longe. Simulados e avaliações quinzenais aos sábados, para o 9º ano e todo o ensino médio. Tudo isso para garantir uma preparação ainda mais completa e melhores resultados no Enem e vestibulares. Seja imbatível, seja P11. Estaleiro Restaurante, no Seixas e no Bessa. O melhor do mar em nossas 2 unidades. Almoço de segunda a domingo. No Bessa, que funciona à noite, contamos também com um exclusivo menu de happy hour com petiscos, chopp gelado e drinks especiais. Para o jantar, um cardápio especial com massas frescas grano duro, produzidos em nossa cozinha e uma excelente carta de vinhos. A rede Estaleiro é premiada há 10 anos consecutivos pelo TripAdvisor. 2 unidades, no Seixas e no Bessa. Estamos também no iFood. @Estaleiro Restaurante. Beba com moderação. Há 164 anos, a Caixa cuida dos brasileiros com cultura, esporte, habitação e crédito para todo momento. Todos os dias a gente faz um Brasil melhor, porque você merece. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Todo brasileiro merece ser feliz. Caixa, 164 anos. Brasil, União e Reconstrução. Saiba mais com o Hospital Visão. Você sabia que as crianças também devem visitar o oftalmologista? Como todo o corpo, o sistema visual dos pequenos também está em constante desenvolvimento. É preciso ter atenção a queixas, como, por exemplo, dificuldade para enxergar a lousa na escola ou a qualquer outro sintoma relacionado aos olhos. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro da Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em acreditação hospitalar. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiadas por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. Comece 2025 com uma grande mudança. Vem pra BrisaNet, líder absoluta no ranking da Anatel, com o título de melhor internet do Brasil. Assine 500 mega e pague apenas R$ 84,99 por mês. Isso mesmo, 500 mega por R$ 84,99. É conexão de alta velocidade, estabilidade para jogar, maratonar e trabalhar, com suporte técnico local para você nunca ficar na mão. Ano novo, internet nova com BrisaNet. CBN Cotidiano. 4h38. A mais recente pesquisa do Procon de João Pessoa registrou que os preços da gasolina comum estão oscilando entre R$ 6,00 e R$ 6,20 para pagamento à vista na capital. Para pagamento no cartão, o preço varia entre R$ 6,18 e R$ 6,49. Já a gasolina aditivada oscila entre R$ 6,17 e R$ 6,51. A diferença é de 34 centavos. O etanol apresentou um aumento em comparação com a última pesquisa. Está sendo comercializado entre R$ 4,23 no centro e R$ 4,60 no bairro Monsenhor Magno. A diferença aí está em 37 centavos. O Procon fez a pesquisa em 109 postos. Para
conferir a tabela de preços, os locais, é só acessar o site da Prefeitura, joaopessoa.pb.gov.br. E nossos ouvintes estão falando sobre o preço. Mais cedo um pouquinho, nosso ouvinte falou sobre o preço do etanol, né? A R$ 4,59, está aí a pesquisa confirmando que o preço máximo encontrado foi R$ 4,60. E eu tenho aqui o professor Mauro dizendo para a gente que lá em Lucena o etanol está a R$ 4,99 o litro, um absurdo, diz ele. Tá difícil, hein? Tá difícil se locomover. 4h40. E na próxima semana, nos dias 28 e 29 de janeiro, a Prefeitura de João Pessoa abrirá as inscrições para atividades físicas e modalidades esportivas oferecidas no Centro Administrativo Municipal em Água Fria. Podem se inscrever crianças a partir dos 6 anos de idade para as seguintes modalidades: natação, futsal, judô, bocha paralímpica, basquete, basquete em cadeira de rodas e ginástica rítmica. A prioridade nas inscrições será para os alunos das escolas da Rede Municipal de João Pessoa. No dia 30 de janeiro, as inscrições estarão abertas para o público em geral, que poderá ocupar as vagas remanescentes. Para adultos e idosos, está sendo oferecida a atividade de hidroginástica. As inscrições serão realizadas de forma presencial no auditório do Centro Administrativo, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 horas da tarde. Para mais informações, os interessados podem acessar o portal da Prefeitura, joaopessoa.pb.gov.br. 4h41. Momento do Esporte. Paulo Lira, boa tarde. Bom ter você de volta presencialmente aqui nessa bancada. Boa tarde, Carla. Boa tarde também ao Tiago e a você, nosso ouvinte do CBN Cotidiano. Chegando, como sempre, para a gente fazer aquele nosso resuminho maroto após uma quarta-feira na qual eu estive com coluna gravada. Tive que atender algumas demandas do esporte, mas à noite estava acompanhando Picuiense e Nacional de Patos, jogo que aconteceu ontem, válido pela terceira rodada do Campeonato Paraibano. Um jogo que significa o que foi o placar, o empate em 2-2, jogo bastante equilibrado com o segundo tempo principalmente bem movimentado. E aí os gols do Nacional de Patos foram marcados por Rogério, que agora se junta a Diego Ceará e Ian Augusto, todos os três com 3 gols e brigando pela artilharia da competição. O segundo gol do Nacional de Patos foi marcado por Natalício. No lado da Picuiense, os 2 primeiros gols do Papagaio na elite do Campeonato Paraibano foram marcados pelo camisa 9, Alan. Enquanto a gente sai de Patos, do José Cavalcante, vem agora para a capital paraibana, João Pessoa, porque ontem também teve jogo no estádio Almeidão, mas válido pela segunda rodada, uma partida em tese atrasada da competição. O Alto Esporte e Campinense se enfrentaram, como eu já falei, no estádio Almeidão. O empate prevaleceu, assim como no jogo de Patos, mas aí um placar um pouco mais magro, 1-1. Betinho marcou o gol do Alto Esporte, enquanto que Esquerdinha, logo no fizinho do jogo, marcou o gol do Campinense, um golaço, por sinal. Inclusive o Alto Esporte publicou uma nota oficial no seu Instagram repudiando a arbitragem da partida sobre um lance marcado erroneamente e acabou prejudicando, de certa forma, o Alto Esporte. Agora a gente vai sair um pouco do âmbito do Campeonato Paraibano, mas um pouco porque hoje tem estreia do Souza na Copa do Nordeste. O Souza enfrenta o Altos do Piauí hoje à noite lá no estádio Marizão. Jogo que dá o pontapé inicial do Souza na competição. E a gente lembra que o Dino é o único representante do estado no torneio. Isso porque tanto o Botafogo da Paraíba quanto o 13 foram eliminados na pré-Copa do Nordeste. E eu citei Botafogo da Paraíba, a gente tem uma informação de última hora sobre o Alvinegro da Estrela Vermelha para o restante da temporada. Obrigada, Paulo Lira. Até mais. Até amanhã, Carla. Agora 4h44, intervalo, e a gente volta já. CBN Cotidiano. Pega o seu lixinho, não deixe o mar levar. Na areia tudo limpo, é só você colaborar, viu? Isso vale pro turista e também para o local. Praia limpa, conservada, é muito mais legal. Ô praia viva, o recado
Rodia Viva, juntos pelo nosso litoral. Apoio Bet Nacional, profetize na Bet do Brasil. Unimed João Pessoa, o plano de saúde dos paraibanos. Realização, TV Cabo Branco, de mãos dadas com você. Leite em pó Tiguinho é muito bom, é gostoso de verdade. Que delícia! Um bolo, pão, café quentinho, leite Tiguinho é saboroso, nutritivo, é qualidade. Leite Tiguinho todo mundo já conhece, é feito com amor e carinho. Leite Tiguinho. Leite Tiguinho, sabor e saúde para a sua família. Leite Tiguinho. Quer morar hoje em Manaíra? Venha conhecer os 2 modelos de decorados do Rio Tucumã, da Conserva Inger, e visualizar o futuro lar da sua família. Com 87 a 114 metros quadrados e até 3 suítes, com estrutura de lazer completa. Com tudo perto e com financiamento de até 90% da avaliação da Caixa. Rio Tucumã, moderno, completo, em Manaíra. E é um Conserva Inger. 3246-1801. Um curso de Direito inédito na Paraíba. Uma formação que valoriza direitos sólidos e imutáveis, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Estude na Faculdade Internacional Cidade Viva e obtenha uma formação que lhe proporcionará as credenciais necessárias para o mercado de trabalho. As inscrições estão abertas. Consulte nosso programa de bolsas acessando agora fcv.edu.br. Começou o ano e você já pode correr para aproveitar as ofertas que a maior Renault do Nordeste tem. Aqui na Eurovia você encontra Kwid Zen com taxa zero por apenas R$ 65.990. Aproveite também a Duster Intense Plus 1.6 com taxa zero em 24 vezes. Tem ainda o novo Renault Cardian a partir de R$ 99.990 e supervalorização do seu usado. Venha para a Eurovia, a maior Renault do Nordeste. Desacelere, seu bem maior é a vida. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação: Pétria Chaves. CBN Cotidiano. 4h49. Sessão de Cinema, com Maria Araújo. Oi, Maria Araújo, boa tarde. Aliás, ótima tarde, né, para quem gosta de cinema e de cinema nacional. Ah, não, que tarde excelente. Eu tenho certeza que esse vai ser daqueles dias que a gente vai falar assim no futuro. Onde é que você estava quando o Brasil levou 3 indicações ao Oscar? É verdade. Acho que já está escrito, já está marcado mesmo. Maria, antes da gente... Eu ainda estou aqui, tá? Nós todos ainda estamos. Inclusive, essa piada foi feita exaustivamente pelos nossos ouvintes também.
Maria, antes da gente chegar nas indicações ao Oscar e trocar as nossas figurinhas, vamos para as dicas, as suas dicas para esse fim de semana. Aí você tem nos cinemas e tem no streaming, né? Começando pela telona. Vamos começar pela telona. Eu vou dar uma dica para as famílias que as aulas ainda não começaram. Para as famílias que estão com crianças pequenas em casa e ainda não foram assistir Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. É um filme lindíssimo que serve para todas as faixas etárias. Então, é um filme legal de se assistir em família. Dá para chamar, inclusive, a vovó e o vovô. Dá para levar todo mundo. E é mais um momento, né, da gente enaltecer o cinema nacional. Tem gente dizendo, inclusive, que Chico Bento é o Bacurau das crianças. Então, se eu fosse você que está nos ouvindo, reunir a família nesse fim de semana para assistir essa pérola do cinema nacional. Eu sempre indico todos os filmes da Turma da Mônica. Eu acho que a arte brasileira tem que ser valorizada. E essa é uma expressão artística que a gente acompanha desde sempre, né? Então, vale muito a pena ir para o cinema. Muito bem. E no streaming? No streaming, olha só, vamos falar um pouquinho. Eita, alô? Oi, estamos ouvindo. A gente está com temporada nova de Ruptura, aquela série que eu sempre falo aqui, do melhor streaming, que eu também sempre falo aqui, que é a Apple TV. A gente está com a segunda temporada, amanhã lança o segundo capítulo dessa temporada nova da série Ruptura, que em inglês é Severance, que fala sobre um procedimento em que você separa o seu eu social do seu eu no trabalho. E aí você aceita fazer essa separação. E aí é uma série de mistério, porque ninguém sabe qual é o trabalho que as pessoas exercem nessa empresa. E ela é muito, muito, muito boa. Assim, eu estou indicando para todo mundo. E agora que está de temporada nova, já teve o primeiro episódio na semana passada, que eu não tinha falado sobre ela porque eu ainda não tinha assistido, então não queria indicar sem ter assistido. Mas agora que eu já assisti esse primeiro episódio da segunda temporada, eu queria deixar aqui a indicação para o nosso ouvinte, porque é uma série maravilhosa. Vale a pena maratonar a primeira temporada, se ainda não viu, e engatar semanalmente nos novos episódios de Ruptura. Muito bem, dicas anotadas. Bora falar do Oscar? E você viu que eu falei rápido, né? Porque você a minha falou. intenção hoje é só falar do Oscar. Você falou rapidíssimo. Por isso eu também já entrei no assunto. Vamos embora para falar do Oscar, porque a gente está aqui que não cabe em si de felicidade, né? Olha, eu preciso dizer de cara para você e para o nosso ouvinte que eu não vou ser pragmática, não. Eu vou ser empolgada, que é o que eu sei ser de melhor. Emocionada. Então, eu sou uma grande emocionada. Não tem como eu ficar fazendo a blazer com essas 3 indicações. Não tá? mesmo. Verdade. E uma inédita, inclusive, né? Não dá certo. Não dá. Eu fiquei até meio surpresa com a indicação de melhor atriz para Fernanda Torres, só porque ela não entrou em outras premiações. Por exemplo, a do sindicato, né, do SEG, que é um termômetro para o Oscar. Então, como ela não entrou nem nas indicações, eu fiquei achando que talvez não fosse agora. Então, eu fiquei meio surpresa, sim, muito feliz com a indicação de Fernanda Torres ao Oscar. Porque, na minha opinião, sabe o que acontece? Basta as pessoas assistirem ao filme. Se a academia inteira, aqueles 10 mil votantes, assistirem Ainda Estou Aqui, a Fernanda, assim... Não sei, eu não vou dizer isso, porque é muito ousadia dizer que ela leva, né? Mas como eu estou bem otimista e bem empolgada, eu fiquei pensando o seguinte: a partir do momento que Ainda Estou Aqui entrou na indicação de melhor filme, as chances de Fernanda Montenegro ser reconhecida pelo trabalho dela são muito grandes, porque os votantes da academia vão ser obrigados a assistir o filme. Eu sei que de melhor filme a gente consegue, às vezes, apostar num azarão como esse, né, como Ainda Estou Aqui, porque a votação de melhor filme, ela tem um monte de critérios, né, a gente pode até destrinchar ela em um outro momento. Ela tem um monte de critérios, ela não é só assim, votei nesse, tem um sobe e desce na lista, e aí, às vezes, um azarão leva o melhor filme. Então, Ainda Estou Aqui tem chances, sim, reais, tá, de ganhar melhor filme. Eu não acho que vai levar, não, mas eu acho que tem chances reais, e como eu estou trabalhando na vibe do otimismo, eu estou aqui sendo bem otimista. E aí, pensando que esses votantes vão assistir ao filme, eles vão ser impactados pela atuação de Fernanda Torres. Não tem jeito. Agora, o que é que acontece? Na história de melhor filme estrangeiro, aí eu vou ter que ser mais pragmática mesmo. A gente vai ter que olhar a estrutura da premiação para poder
avaliar se há alguma chance de levar ou não. Na minha opinião, não há chance, tá? Porque assim, no filme internacional você está falando, né? no filme internacional não tem muita chance, porque é muito difícil Hollywood abraçar um filme dois filmes internacionais. E eles só estão falando de Emília Pérez, que está cheio de ressalvas, assim, a comunidade cinéfila está odiando. Exatamente, eu li bastante coisa contra esse filme, né? Isso, porque é um filme feito é uma produção francesa, né? Ele é feito por um diretor francês. Ele é produzido pela França, com atores de Hollywood e contando a história do México. Veja você, que salada. E aí, os mexicanos, a galera mais inclinada às artes, tem falado muito mal desse filme, assim, tá chateadíssimo por essa história ter sido contada dessa forma. Eles não estão reconhecendo o filme como uma história mexicana. Por sua vez, o diretor do filme, o francês, que agora me fugiu o nome dele, mas a gente pode dar um Google daqui a pouco, o diretor do filme francês, ele tem combatido essa estranheza do México, dizendo que é transfobia. Oi, Maria. Né? Oi. Dizendo que é... Deu uma fugida. Ah, sim. Ele tem dito que é transfobia por conta da pauta que o filme traz, né? Por conta da personagem. E aí ele tem combatido alguns cinéfilos, influências do cinema e críticos de cinema. Porque o que acontece hoje na comunidade de cinéfilos, né? Agora a gente tem variações, porque tem os críticos de cinema que são formados e tem aquela, vamos dizer, a bandeirinha, né, de crítico de cinema. Tem os cinéfilos, que são pessoas apaixonadas pela sétima arte, que gostam de falar sobre isso. Tem os cientistas e os estudiosos, né, e jornalistas como eu, que estudam a sétima arte e levam isso para a academia, e também é o ofício, né? E aí, então, toda a comunidade cinéfila e os influencers, né, também, que a gente também não pode destacar, que é o que está hoje, a preço de hoje, é o que realmente está chegando para as premiações. Os influencers de cinema, eles estão contando muito para essa campanha, né, que os filmes fazem. Uma coisa acontece com relação ao Oscar. A partir do momento que essa indicação saiu, é como se aquele termômetro que a gente já tinha, que a gente estava avaliando, como ainda estou aqui, se iria, se não iria na premiação, tivesse sido chacoalhado, e aí a campanha começa toda de novo. Então, agora sim, no meu ponto de vista, seria interessante que ainda estou aqui, que o Brasil, né, como nação, aqui, pensando na bandeira Brasil, né, pensando na gente como nação que vai defender este filme, e o brasileiro é muito bom nisso nas redes sociais, eu acho que a gente tem que entrar e falar sobre esse filme, não atacando os outros filmes. Eu nem acho que a gente tem que entrar nesse embate de falar mal de Emília Pérez, por exemplo. Eu acho que a gente tem que estar sempre, assim, correndo pela margem, sabe, ali, arrodeando. Sim. Em bom nordestinês. Marcando presença, né, Maria? Acho que marcando presença nas redes sociais, enaltecendo o nosso, sem desfazer dos outros, né? Isso, exatamente. Por exemplo, em Melhor Atriz, eu acho que a campanha de Fernanda Montenegro tem que ser fazendo com que as pessoas vejam Fernanda Montenegro. Porque, por exemplo, uma favorita do Oscar de Melhor Atriz é Demi Moore, porque a pauta ela é muito cara para a academia. É uma pauta sobre corpos, sobre estética, sobre aparência, sobre etarismo. E é um filme que ele parecia que ia ser um vira-lata, assim, digamos. Sim. Né? E, na verdade, ele virou um filme... Eles chamam de underdog, né? Isso, underdog, era essa palavra que eu estava querendo. Mas a gente achava que Fernanda Torres talvez tivesse dificuldade, inclusive, para ficar entre as 5, né? Porque eram muitos nomes aí de peso, fortes, que estavam nessa pré-lista, digamos assim, nessa corrida. Tem o nome do diretor de Emília Pérez, é o Jacques Audiard. Nem sei se assim se fala, mas é Jacques. Não sei. O diretor de Emília Pérez, né, que a gente ficou devendo. Jacques Audiard. Ficamos devendo para o nosso ouvinte. E é interessante pensar nisso, assim, nessa categoria do melhor filme estrangeiro,
Eu acho incrível que a gente tá, mas eu acho que a gente não tem muita chance. Eu acho que o que mais a gente tem chance, e mesmo assim é uma chance remota, é o de melhor filme. Porque as Arões ganham de melhor filme. Por exemplo, lembra quando Coda ganhou de melhor filme? Que é aquele filme que é um drama bem simples, com a temática muito boa, mas eu digo bem simples em termos de produção, de investimento, né? De dinheiro hollywoodiano girando ali naquele filme. Não tem um grande protagonista, um grande ator. É um filme que conta a história daquela menina que é ouvinte e vive numa família de surdos. E aí o filme ganhou de melhor filme, sabe? Moonlight também, quando levou o melhor filme, não era o esperado, e mesmo assim levou, porque a categoria de melhor filme é uma categoria que surpreende pela forma como ela é votada. Então eu acho que Ainda Estou Aqui tem chances nessa categoria. E estou torcendo para que todas as vezes que alguém fale de Demi Moore, diga assim, e Fernanda Torres, hein? Eu estou torcendo que seja desse jeito. Você está lançando a Porque aí ideia, gente inclusive, é isso? Hashtag aí, lançando, Fernanda Torres. A gente dizia assim, e Fernanda Torres, hein? Acho que pode ser A gente também pode dizer amiga de Fernanda Torres, né? Porque no Globo de Ouro as duas tiraram fotos juntas, né? Uma falou com a outra. Best friends, ó, BFF. Verdade, gosto desse caminho também. Não é? A gente é brasileira, a gente é simpático, então a gente tem que ir por esse caminho. É o melhor. Eu não acho que a gente tem que ficar atacando, não, porque o brasileiro ele é bicho danado para ficar bravo, viu? No Globo de Ouro ele ficou tão bravo, o público brasileiro, aí depois foi pedir desculpas. É verdade. Maria, e o que você acha do Oscar ser entregue no domingo de carnaval? Menina, pois é, mas assim, o que é que vai acontecer? Como é que a gente vai dar um jeito, hein, Carla Visani? Eu estou dizendo a gente, a instituição Brasil. Não, eu estou achando que é um alinhamento cósmico aí, entendeu? Vai ser no carnaval, domingo de carnaval, a gente vai ganhar alguma coisa aí, a folia vai terminar muito mais completa, assim como está terminando o CBN Cotidiano de hoje. Maria, querida, um beijo para você, até a próxima. Mas eu quero falar mais de Oscar, não vou dar saúde. Então a gente vai ter que falar depois fora do ar. Um beijo para você. Semana que vem. Até. 5h02, terminamos. Tivemos Thiago Nunes nos trabalhos técnicos e na produção Denison Vasconcelos. Apresentação Carla Visani. Um excelente fim de tarde para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. É preciso dar um jeito, meu amigo.